vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, gente! Bom dia! Bom almoço, hein? Tá preparando o seu almoço gostoso? Muito obrigada pela sua sintonia, por escolher passar esse momento aqui com a gente em mais uma edição do Vida e Saúde. Para você que não me conhece, quem sabe a primeira vez você caiu de paraquedas ou alguém indicou, você viu ali no grupo da família o link do nosso programa Vida e Saúde. Meu nome é Rose Andrade e aqui é assim, todos os dias de segunda a sexta a gente tá batendo um papo para que a gente possa buscar mais conhecimento, para que a gente tenha saúde em todos os aspectos, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, em todos os aspectos da nossa vida. E que bom que você escolheu ficar aqui na Rádio Novo Tempo. Nós estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio, nós também estamos no facebook.com/Rádio NT. Você pode acompanhar todo o nosso material, compartilhar com seus amigos, marcar seus amigos, a gente vai ficar bem feliz, viu? Vamos começar? Hoje é o Dia das Crianças. Hoje é o Dia das Crianças e durante toda essa semana a gente está batendo um papo sobre assuntos que influenciam as nossas crianças. É tão bom ter você aqui e hoje a gente vai falar sobre a saúde mental na infância, a importância desse tema tão especial aqui no programa. Antes da gente fazer uma pergunta para você, eu quero cumprimentar meus amigos que estão sempre aqui com a gente todos os dias do programa. Grazi Donato, bom dia, que tema bom demais este, hein? Bom dia, Rose Andrade, tudo bem? Dia das Crianças e nós estamos com ela, que especial nessa quarta-feira poder falar de saúde mental das crianças. É muito importante esse tema, por isso que a gente vai abordar, porque ele vai determinar muitas situações, formas de enfrentar um problema no futuro, não é? Por isso que eu achei muito importante a gente conversar sobre isso. Muito! Não é? E eu tô aprendendo muito essa semana, viu, Rose? Essa semana tá demais. Tá demais. Eu acho que é a semana do conhecimento para todo mundo mesmo aqui no programa Vida e Saúde. Ô Grazi, mas a gente conhece muita coisa quando a gente começa a dar uma passadinha lá no seu Insta, hein? Verdade, Rose. Eu comecei, com meu filho logo nos primeiros meses de vida já a ensinar sobre vida saudável, sobre alimentação saudável. Então, quem quiser aprender um pouco mais para levar para sua família, para ensinar os seus filhos desde sempre, saúde como hábito, vai no meu Instagram, que é @GraziDonato. A gente tem que ser saudável e feliz, então para isso precisa ser um hábito. Ah, já virou característica da nossa Grazi aqui, essa coisa da alimentação saudável e a felicidade. Obrigada, Grazi. Eu que Seja agradeço. sempre bem-vinda. E sempre bem-vindo é o Raul também. Raul Souza, tá nos Estados Unidos, graças à tecnologia, tá pertinho da gente nesse Dia das Crianças, em todos os nossos programas do Vida e Saúde. Tudo bem, Raul? Tudo jóia, Rose. Feliz Dia das Crianças. Obrigada! Muito bom, né? Muito bom a gente ter esse encontro para falar desse assunto tão importante que é a questão da saúde mental, né, Raul? Às vezes a gente dá muita atenção à saúde física e a gente deixa a saúde mental de lado muitas vezes, não é? E às vezes a gente nem dá muita bola por ser criança, né? A gente acha que crianças não tem, não tem problemas de saúde mental, né? Então acabamos, muitas vezes, deixando pra lá, sendo que, na verdade, podia ser tratado já desde cedo, né? É verdade. Pois é, quando é elaborado desde cedo, mais fácil os enfrentamentos aí. Mas, beleza. Verdade. Bom, desde cedo eu acho que todo mundo tem que correr pro seu Insta para conhecer melhor seu trabalho, ter mais saúde. Comenta um pouquinho, deixa um endereço pra gente. Legal, meu Instagram é Raul_Espaço Viva, para você que quer emagrecer com saúde e de forma definitiva. E no Facebook, o grupo gratuito Leis do Emagrecimento. Aparece lá e vai ser um prazer receber você. Muito bom. Obrigada, Raul. Bem-vindo sempre. Valeu. Nossa amiga Sandra Barilli. É quarta-feira, né, gente? É quarta-feira e quarta-feira é a cara da Sandra Barilli. Oi, Sandra, bem-vinda. Oi, minha linda, que coisa boa estar aqui com vocês num dia tão especial, né? Dia das Crianças, ai que delícia! Eu tenho uma netinha de 5 anos de idade, meu Deus, eu aprendo tanto com ela, Rose. Ah, eu imagino. Porque às vezes a gente não presta atenção, né? Como você falou, no que eles falam, no que eles pensam, mas é incrível que ali já existe um mundo muito intenso, né?
eu fico muito apaixonada por ela, assim, conversando com ela. É muito gostoso. E é muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa quarta-feira. É exatamente isso que a gente quer saber e aprender com você, essas experiências aí que você tem de consultório e com a sua vivência também, para que a gente possa ajudar os pais, os professores, todos os cuidadores das crianças a observarem, porque o nosso objetivo é ter saúde. Um beijo para sua netinha e deixa o seu contato, Sandra, mais uma vez aqui para os ouvintes que estão chegando agora. Legal! @Sandra Barilli, psicóloga. São todos extremamente bem-vindos. E eu gosto de falar, Rose, que eu atendo adultos, mas eu atendo a criança existente dentro do adulto, né? Aquela criança que ficou sem respostas muitas vezes. Todos são muito bem-vindos. Muito bom, Sandra. Obrigada pela sua passadinha toda quarta-feira aqui, pelo trabalho que você realiza aí nas redes sociais. Faz uma visita, querido ouvinte, conheça a Sandra, conheça o trabalho dela ali no Insta. Tem várias informações de apoio à questão dos traumas. Você não pode perder, viu? Traumas específicos de pessoas que passaram por abuso na infância. Ela cuida dessa criança que está dentro de você. Só quero lembrar ao ouvinte que hoje a gente não tem imagem da Sandra, ela está por telefone, ok? Então a gente não tem a imagem dela no vídeo, mas a gente tem a foto dela aqui. Então é isso aí. Vamos começar então, né, gente? Vamos começar então? A gente vai falar sobre saúde mental na infância. Saúde mental é um tema bem delicado, não é? Bem delicado mesmo, porque é importante em todas as fases da nossa vida. Mas é na infância que a gente acaba, né? Cada um de nós vai criando aquela base, aquela estrutura mental para que a gente possa enfrentar os eventos futuros, não é? Por isso que a gente precisa dar uma atenção bem, bem especial. E é nesse primeiro período da nossa vida que começam a aparecer aqueles primeiros sintomas de um ou outro transtorno, não é? E é bom a gente ficar sempre atento. A gente carrega hoje algo que já nasceu muitas vezes, na maioria das vezes, lá na infância. Vamos bater papo sobre isso. Você sabe o que é saúde mental? Você já vivenciou algum trauma? Você gostaria de compartilhar com a gente? Não precisa se identificar. Nós não vamos citar seu nome se você não quiser, tá bom? Mas se você tem um trauma, alguma coisa que aconteceu com você na infância, que você gostaria de resumidamente contar pra gente, é através do 12 98151 0081. A gente vai fazer o seguinte, vamos ouvir uma música muito especial. Daqui a pouquinho a gente volta. O nome da música, Além do que se vê. Confira aqui na Rádio Novo Tempo. Até já. Participe. Eu vejo o céu aberto, eu sinto paz em cada canto do mundo. Um coração sorrindo, a alegria solta pelas ruas. Abraços apertados de gente que há tempo já não se via. A doce melodia da esperança que alimenta a alma. É sobre o que eu irei cantar, é tudo que eu irei falar. Quando estiver escuro, eu abro a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, para que percebam que há mais para viver, além do que os olhos podem ver, além do que se pode ver. Acima dessas nuvens, mais forte que o desespero profundo, vejo a felicidade nos receber de braços bem abertos, e as dores que
vida mais para viver, além do que seus olhos podem ver, além do que se pode ver. Eu vejo o céu aberto, eu sinto paz em cada canto do mundo. Muito bem, querido ouvinte, essa música tem uma letra profunda, não é? Toca aí o coração, além do que se vê. Jefferson Pilar, Tatiana Costa, os Meirelles e Wesley Fonseca marcando presença aqui no nosso Vida e Saúde através desta canção. Hoje a gente está conversando sobre saúde mental na infância. Eu já tenho aqui algumas participações que chegaram. Raul e Grazi também vão pescando aí as participações. O Vencerlei de Souza diz bom dia. A Patrícia Castilho diz bom dia. O Alas Assunção diz bom dia. Que Deus abençoe muito vocês. Igualmente, o Alas. Obrigada pela passadinha aqui. Ô Grazi, com você aí, tá na pescaria? Sim, a Sandra Ramira diz bom dia, família Rádio Novo Tempo. Eliana diz sim, tem, já está respondendo aqui a sua pergunta. Joelson também diz que não tem. Ok, Raul, tem participações aí com você? Tenho. A Doralice dizendo que tem muitos. E a Ana Lúcia dizendo, bom dia, amados dessa rádio maravilhosa, escuto vocês todos os dias e hoje vou conseguir ver vocês. É verdade. E a Ellen Mendes dizendo que tá amando o tema de hoje. Muito bom. Eu tenho aqui algumas participações. A Daiane tá dizendo aqui que quando eu era criança, ela conta assim pra gente, quando eu era criança, eles sempre se separavam e voltavam em relação aos pais, né? Sempre se separavam e voltavam. Inconscientemente, isso causou um trauma em mim. Eu morro de medo de não me estabilizar na vida. A instabilidade me causa muito pavor. Daiane abrindo o coração aqui com a gente. Uma participação anônima. Meu trauma de infância, ser zoada na escola por ser a menor da sala. Então hoje ela tem esse problema, essa dificuldade de aceitação da questão da altura. Também mais uma participação. Olha, são tantos, né, os traumas que a gente acaba desenvolvendo por uma situação que não foi bem resolvida, bem conversada, bem elaborada na infância. Mas vamos lá, vamos entender. São algumas das participações, mas caso alguém não tenha ainda entendido, a gente vai pedir para a Sandra explicar para a gente o que é saúde mental. Porque, Sandra, quando a gente pensa em saúde, num primeiro momento, a gente pensa logo na saúde física, não é? Se está doendo alguma coisa, se tem algum órgão nosso ali precisando de um socorro médico. E aí a gente chega agora na saúde mental, para que nosso ouvinte possa entender. Explica pra gente. Legal, Rose. Para a gente pensar em saúde mental de uma forma mais abrangente, vamos pensar assim, a pessoa que tem saúde mental, ela consegue se comunicar com as outras pessoas, ela consegue ter uma qualidade de vida emocional, ela consegue diferenciar a realidade das fantasias, né? De um modo mais geral. Esse indivíduo que consegue ter paz, tranquilidade, nós vamos falar que ele tem uma saúde mental. Mas assim, de uma forma bastante específica, uma pessoa com saúde mental é a pessoa livre de psicopatologia. E o que é isso? É uma pessoa livre de doenças mentais, né? Então, a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença mental bastante grave, em que a pessoa tem dificuldade em separar fantasia de realidade. Uhum. Então, é uma pessoa livre de psicopatologia. Ok, entendemos então, não é, Grazi? Sim, entendemos. Tem aqui a participação da Paula, ela disse assim que tem muitos, né? Imagino que seja traumas, e ela diz que não consegue se relacionar por motivos da infância. E minha pergunta é, qual é a importância, então, Sandra, da saúde mental na infância? Grazi, tem algo que eu acho que todas as pessoas precisam saber. Porque nós adultos, nós somos responsáveis por um cérebro, por uma mente que está em desenvolvimento. Eu gosto muito, sabe,
Eu amo, vou fazer aqui uma fala para vocês entenderem. Eu amo os elefantes. Os elefantes têm uma coisa muito legal. Todos cuidam dos bebês, né? Se um bebê está em perigo, todos ali se movimentam. Nós, humanos, a gente também precisa fazer a mesma coisa. Por quê? Por causa da fragilidade da criança. Então, um adulto, ele já tem uma mente estruturada. Se essa estrutura é boa ou ruim, se possui uma psicopatologia, ou seja, uma doença mental ou não, já está estruturada. Mas a criança, Grazi, ela precisa ter um entorno, vamos dizer assim, tudo que está ao redor dela, conspirando, ajudando para que ela tenha saúde mental. Por quê? Porque é durante a infância que a gente estrutura a nossa mente. E essa estrutura, ela vai valer para o resto da vida. Então, a saúde da criança, a saúde emocional, a saúde mental da criança é de extrema importância, porque é na infância que a gente vai nortear o resto da vida. Então, a importância é muito grande. A princípio, a gente tem aí uma genética e uma epigenética. Agora, essa genética, ela pode até ter uma propensão para uma doença mental, mas vai precisar que alguma coisa aí no meio, né, vai desenvolver ou não essas doenças mentais. E as doenças mentais mais graves, elas são desenvolvidas até por volta de 2 aninhos de idade, contando muito aí com o meio em que essa criança está envolvida. Então, se existe um ser que precisa ser protegido para que tenha saúde, é a criança, porque está em desenvolvimento. Você falou de 2 anos de idade que ela pode começar a desenvolver essas coisas que você mencionou. Tem uma idade que a gente deve se preocupar mais em começar a prestar atenção na saúde mental das crianças, Sandra? A partir de que idade, assim, ou sempre? Raul, então, veja, existe, assim, sempre nós precisamos prestar atenção. A gente precisa prestar muito atenção no adolescente, que há uma tendência, inclusive, suicida maior. Mas, para nós pensarmos em estrutura mental, para que essa criança não desenvolva doenças mentais, o principal é da gravidez aos 2 aninhos de idade. Depois, nós vamos ter uma outra faixa importante, que é de 2 aninhos até mais ou menos 8, 9 anos. Por quê? Porque a base da mente é desenvolvida da gravidez aos 2 aninhos. Depois, nós temos aí ainda um período muito importante, até por volta de 8, 9 anos, que é o período da puberdade, porque, veja, a princípio, nós vamos ter a base da mente. Depois dos 2 aninhos, nós ainda temos uma mente sem defesas. Então, se acontecer algo grave, vai ainda proporcionar o que a gente chama de atravessamento. E esse atravessamento vai prejudicar essa estrutura, porque a criança, até por volta de 9 anos, ela possui pouquíssimas defesas. Então, o principal é de gravidez a 2 anos, depois de 2 anos até a puberdade, por volta de 9 anos, que estaria aí o principal, né? Mas é sempre. A gente tem uma participação aqui anônima que diz assim: sofri na época da escola. Eu tirava 0 no ditado e a professora colocava orelhas de burro em mim. E para mim isso foi traumático. Eu sempre, antes de ir à escola, chorava, vomitava, não falava para ninguém. Até que um dia a professora me beliscou. Ali eu não consegui mais me segurar. Contei para minha mãe o que a professora me fazia e ela me trocou de colégio, não é? Que pena o nosso ouvinte ter, né, tido essa experiência.
E obrigada por compartilhar com a gente, né? Falar também faz bem. Tira do coração esse peso, mas eu vou aproveitar a participação dela para fazer uma pergunta. Nem todo mundo passa por esse tipo de vivência negativa, mas é bem certo que todos nós vamos enfrentar algum tipo de vivência negativa. Uma humilhação, uma ausência, não é, Sandra? Alguma coisa de errado a gente enfrenta. Essas vivências negativas podem desencadear alguma doença mental, algum transtorno mental? Ô, Rose, nossa, eu acho que assim, a educação de 35, 40 anos atrás, essa pessoa ela deve ter aí na faixa de máximo 30 anos, né? Pensando aqui no desenvolvimento da educação, nesse aspecto era terrível, né? Colocar orelha de burro, ou seja, uma pedagogia assim totalmente deficiente, contrária, né, ao desenvolvimento humano. Mas, infelizmente, sim. Agora, quando a gente pensa, Rose, em alguma coisa desse tipo, né, como ela coloca aí, ela terá alguns traumas, talvez até em função desses traumas, dificuldades de aprendizagem, porque quando a professora coloca a orelha de burro, ela está dizendo assim, você não aprende, né? Você é diferente das outras pessoas, tem um problema com você. E a criança, ela vai acreditar que tudo que o adulto fala é verdade. Porque, como criança, ela é muito ensinada a só receber o que vem de fora, como sendo verdade. E é muito perigoso uma pessoa crescer com uma verdade tão absurda como essa, né? Então, pode sim desenvolver alguns problemas bastante graves emocionais, né? Infelizmente, é possível sim, Rose. Grazi? Sandra, tem aqui uma participação também anônima. Meus amigos zombavam das roupas que eu usava, mas eu não tinha outras opções. Esse é o tipo de bullying, né, Sandra? E a minha pergunta é, quais que são os tipos de danos, as situações que levam a danos ou traumas, por exemplo, esse é um tipo de bullying. O que mais que pode acontecer na infância e que pode levar a criança a ter os traumas? Tá. Ô, Grazi, veja, o bullying, né? Você falou aí uma situação de bullying, né? O bullying, ele é bastante traumático e eu vou chegar aí no ponto que você está perguntando. Mas o bullying, ele é bastante traumático e ele vai proporcionar para nós algumas reações comportamentais na adolescência, na vida adulta. E às vezes a gente nem sabe por que está agindo assim, né? Eu, particularmente, passei por uma situação que às vezes eu até conto em palestras aí. Inclusive, estou de viagem hoje. Quarta-feira estou aí já saindo para Bahia, Salvador. Vou encontrar com vocês aí em Salvador, se Deus quiser. Então, nas palestras, muitas vezes, eu conto uma situação que eu era muito pequena, 6 anos, e eu não tinha sapato. E eu calçava uma chinelinha havaiana. E eu passei por uma circunstância muito assim desagradável com essa chinelinha havaiana. Assim que eu comecei a trabalhar na adolescência, eu comprava sapatos de todos os modelos, cores, tamanhos. Por quê? Porque havia ali um buraco que eu achava que se eu tivesse sapato, seria preenchido. Então, o bullying, ele pode trazer muito sofrimento e muita não compreensão. Agora, a sua pergunta, quando você fala assim, o que pode causar assim, esses traumas, né? Então, eu vou pegar aqui os piores traumas, tá? Que vai causar o que a gente chama de psicopatologias, aí sim, de doenças mentais. Quando eu falo de doenças mentais, eu estou falando de esquizofrenia, tá bom? Estou falando de transtorno borderline, estou falando de coisas graves. Tá. Então, o pior trauma que uma criança pode passar são traumas de guerra, né? São aquelas crianças que presenciam guerra, que fazem parte de guerra, porque ali elas são vulneráveis a muita coisa.
abuso, passar fome, medo, insegurança, tudo. Existem também o trauma do abuso sexual, que é o que eu trabalho, né? Que é a minha linha de trabalho hoje principal, que é um dos piores traumas da humanidade. O trauma do abandono, porque a criança ela passa a achar que ela não tem importância, que ela não tem ninguém por ela, então pode causar aí atravessamentos graves, que pode levar a patologias graves. O trauma do abuso sexual, por exemplo, pode levar ao transtorno borderline, que é gravíssimo. Também aquele abuso físico, né? Severos castigos, que são as punições passionais, é quando se bate muito na criança, machuca a criança. E terrorismo de sofrimento, que é você responsabilizar a criança por coisas dos adultos. O papai está indo embora de casa, se separando da sua mãe, porque você nunca cooperou também, né? Terrorismo de sofrimento. Sim. Então, a circunstância que a gente trata a criança como se ela fosse uma adulta, responsabilizando por coisas de adulto, aí nós vamos ter as piores situações para pegar algum ponto genético dessa criança e talvez ela até desenvolver doenças mentais graves, gravíssimas. Sim. Muito importante, não é? Essas orientações. Está vivenciando alguma coisa parecida na sua casa? Continua aqui com a gente, vamos aprender mais para que a gente possa oferecer mais segurança e mais qualidade de vida para as nossas crianças. Tá na hora do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Mantenha a sintonia, até já. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, gente! Já estamos de volta, juntos aqui na Rádio Novo Tempo. A gente está batendo um papo sobre saúde mental na infância. Você já acompanhou tanta informação importante aqui para que a gente possa oferecer mais qualidade de vida para as nossas crianças, não é? E eu quero aproveitar a oportunidade e eu quero oferecer a você um presente, a revista Entre Família. Aqui você vai aprender, conhecer os planos de Deus para nossa casa. E são vários os assuntos, viu? A questão financeira, a questão das emoções negativas que nascem no nosso coração, a diferença da estrutura mental de um homem e de uma mulher. Olha, só coisa boa que você tem para ler, para conhecer e colocar em prática em sua casa. Entre Família é um guia de estudos da Bíblia da Rádio Novo Tempo. Você manda recado aqui para o estúdio 981510081. Não esquece do 12, né? 12 981510081. Digita assim, eu quero, letra maiúscula. A Bia vai mandar para você o linkzinho ali, olha, o telefone, o WhatsApp da nossa escola bíblica para você solicitar gratuitamente. É presente Entre Família, nosso guia de estudos no formato de revista. Aqui comigo eu tenho algumas participações também, tenho anônimas, não é? Anônimas, vou pegar aqui meu papelzinho aqui, anônimas. Meu pai gritava comigo o tempo inteiro. Hoje, quando uma pessoa, seja no trabalho ou na rua, eleva o tom, eu já fico paralisada. Uma participação anônima aqui, interessante, por conta dos gritos do pai, não é, gente? Mais uma participação aqui, anônima, de um rapaz que diz que na escola, quando chegava o Dia dos Pais, a professora ia entregar aquele presentinho para as crianças, para que as crianças pudessem presentear os seus pais, chamava pelo nome do pai. E como o pai não era presente na vida desse nosso amigo, ele simplesmente ficava quietinho e não se levantava para buscar, não é? E detalhe, a professora sabia que o pai não era presente, fazia questão de chamar o nome do pai, não é? A gente tem que ficar ligado em relação a essas coisas, não é, gente? Se aquilo machuca a criança, a gente já tem que começar a proteger, tem que começar, não é, a cuidar disso. Como a Sandra disse, todos cuidam dos bebês elefantes, a gente precisaria aprender com os elefantes. Grazi, tem gente aí com você? Participando? Acho que o microfone tá fechado. Opa, tem? Estagiária aqui esqueceu de abrir o microfone. É o primeiro programa dessa estagiária chamada Grazi, né? Primeiro programa, ela não sabe bem. Verdade. Ai. Olha, tá em fase de teste ainda, depois de um ano. Rose, tem aqui uma participação dizendo que na infância ele foi muito julgado ao falar em público. E até hoje, assim, eu acho que as pessoas me julgam. Falar em público já é difícil, né?
E ainda ser julgado por isso ainda torna essa tarefa mais difícil ainda. Exato, Grazi, exato. Raul, tem algum comentário? Você já quer fazer uma pergunta? É a sua vez. Posso fazer eu queria fazer uma pergunta aqui, que a gente sabe que a pandemia, né, Sandra, mexeu com a cabeça de muita gente, aí aumentou o número de divórcios, o pessoal ficou muito confinado em casa, e a maioria das pessoas, né, de cidade grande moram em apartamento. Como que isso afetou também as crianças? Isso afetou? Afetou, Raul, afetou emocionalmente, afetou psicologicamente, e a gente percebe, assim, que o número de psicopatologias aumentou de forma significativa. Mas eu vou falar de 2 pontos aqui que eu acho que é de bastante importância nesse sentido que você está falando. Primeiro, a falta de rotina. A criança, para ela ter saúde psíquica, ela precisa de rotina. Ela precisa que um dia demonstre que o dia anterior aconteceu e que ela tenha segurança no amanhã. Então, a rotina é muito importante. E durante a pandemia, se perdeu muito a rotina. As famílias em casa. Agora, um outro ponto, Raul, e esse ponto eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, todos os nossos ouvintes. As famílias, elas não são perfeitas para ter os seus filhos. Cada família tem um lado que é muito legal, mas tem um outro lado que falha bastante. Quando a criança ela convive com a família dela e ela tem oportunidade de conviver em outros ambientes de forma social, ela pode aprender outras formas de ser, outros exemplos. Quando a criança ela tem um leque muito grande de relacionamento social, mais oportunidade de se compor de forma positiva ela tem. Porque onde há uma falha na família, ela consegue suprir de outras famílias, de outros parentes, na escola. Então, no aprisionamento da pandemia, a criança ela ficou muito com um exemplo exclusivo de casa. Para a gente entender melhor isso, vamos pensar em famílias que se casam na própria família. E aí a genética proporciona doença. Na mente, isso vai acontecer da mesma forma. Então, essa oportunidade social de estar com outras pessoas pode proporcionar cura e condições de a criança se compor de forma mais saudável. Então, aí também houve um prejuízo nesse aprisionamento. Ô Sandra, eu estava aqui pensando agora num contraponto. A gente falou aqui sobre cuidado, sobre estar de olho, acompanhar, não é, as crianças. Mas e quando a gente acaba exagerando, acaba vigiando, perseguindo, controlando cada passo do filho? Essa não é a melhor forma também de proteger uma criança, não é, Sandra? Rose, veja, geralmente os pais que passaram por traumas de abandono, traumas mais significativos na infância deles, existe aí uma tendência, né, dessa proteção excessiva. Mas realmente não é o melhor caminho. Primeiro, porque nós nunca vamos conseguir cuidar dessa criança o tempo todo e todo o tempo. Então, a gente precisa ensinar a criança a se autoproteger, porque aí, de alguma forma, ela também pode lutar por ela. E quando eu tenho uma proteção excessiva, eu estou, de forma indireta, ensinando essa criança que ela é frágil, que ela precisa sempre do outro, que ela não dá conta dela mesma. Então, eu passo mensagens até um pouco negativas em relação à resiliência dela, né? Ao que ela dá conta. Agora, proteger é de extrema importância, mas, como tudo aí, a gente precisa de equilíbrio, né? Uhum. Verdade. Tem outra questão. Sou eu. Tem outra questão também, Sandra, que é comum os pais que protegem demais os filhos para eles não sofrerem tristeza ou frustração.
Sabe aqueles pais que dão tudo? Faz todas as vontades do filho? Dá tudo que pede, e inclusive talvez porque também não tiveram essa oportunidade quando eram crianças, não tiveram muitas condições e daí querem dar tudo para os filhos. É verdade, Grazi, é verdade. Nesse caso, eu acredito que os pais estejam confundindo frustrações com traumas. Então, acha que tudo é traumático para a criança, não é traumático. Não posso comprar esse brinquedo porque nós estamos fazendo economia, então nós vamos comprar tal brinquedo. Eles acham que tudo isso é traumático, mas trauma é algo muito mais significativo. A gente precisa proteger as nossas crianças do trauma. O trauma é um conteúdo terrível e pesado que a criança não consegue digerir. Já a frustração, Grazi, ela é necessária. Por quê? Porque a criança, ela precisa aprender dentro de casa como que ela vai viver mais tarde em sociedade. E na sociedade, eu não posso tudo. Eu não sou um ser humano que mando no outro, né? Eu até posso pensar que posso muito num aspecto econômico de comprar algo, mas quando é a decisão de uma outra pessoa, tipo um rapaz, já na adolescência, que tenta suicídio porque a namorada terminou com ele. Então, eu não posso tudo, eu tenho os meus limites como ser humano. E é através dessas pequenas frustrações que a gente ensina a criança a se adaptar nesse mundo da nossa sociedade, né? Então, a gente realmente precisa separar o que é frustração e o que é trauma. Verdade. Eu acho que a nossa geração erra muito mais por esse lado hoje, né, Sandra? De não saber dizer não, e aí as crianças acabam crescendo sem saber, né, se decepcionar, e aí acontece o que você falou. Mas minha pergunta é a seguinte: Exato. E aqueles pais, né, que quer que seu filho se desenvolva ao máximo, né? Daí leva a criança para a escola de manhã, à tarde para o inglês, depois tem futebol, as meninas balé, aí natação, aí aula de música, final de semana tem igreja. E a criança também sofre de uma sobrecarga mental, né, Sandra? Dessas tantas atividades. Sofre, Raul, sofre muito, e a gente fala do burnout infantil, né? O burnout infantil é essa criança sobrecarregada. É a criança que já vive a vida de adulto, né? Com compromissos e agenda. A gente precisa lembrar que, realmente, a criança ela precisa ser preparada para mais tarde ela ser independente economicamente, né? Desenvolver é importante, mas isso precisa de um equilíbrio, porque, do contrário, nós vamos sobrecarregar essa criança, ela já inicia com um processo profundo de ansiedade e entra em estado de sofrimento, e isso pode causar graves problemas emocionais, e depois nós podemos ter um adulto que sabe muito intelectualmente, mas emocionalmente destruído. Essa questão é muito importante, é necessário um limite. Importante mesmo isso que você está falando. Fiquei pensando aqui, né? Buscar o equilíbrio sempre vai ser o nosso desafio. Buscar o equilíbrio sempre vai ser o desafio. Mas o que a gente pode promover, Sandra, no nosso convívio em casa com as crianças, para que elas tenham saúde mental, na prática? Não é que me vem assim à mente, às vezes, alguma palavra que a gente diz à criança, ou talvez não deixar a criança também expressar a palavra que ela tem ali no coração. Você pode dar alguns exemplos práticos pra gente? Legal, Rose. A gente precisa lembrar que a criança é um ser humano pensante e que também tem mente e tem cérebro em desenvolvimento. Então, a gente precisa ajudar essa criança a se desenvolver na fala, pensar. Eu gosto muito, na prática, de pensar que a criança ela precisa de contato com a natureza, com os animais. Então, é legal pensar em passeios, né? Em que essa criança tenha contato com a natureza, ou ela possa ter esse contato com a natureza.
Ontem eu coloquei uma galinha para chocar aqui, e ontem nasceram os bebezinhos, os pintinhos. E eu levei a Alissa, minha neta, para ver o ovinho quebrando ali e saindo o pintinho. E ela disse: vó, primeiro ele sai toda uma meleca, né? Depois ele começa a se limpar. Então, essa experiência com a natureza é de extrema importância para a saúde mental da criança. O tempo exclusivo com a criança, né? O brincar com a criança. Estou aqui para brincar com você, não é brincar com o telefone na mão. É olhar nos olhos da criança, ouvir a criança. O Augusto Cury, ele tem uma fala que eu gosto muito, que é o contar histórias. E esse contar histórias reais, né? Como foi a minha infância, contar para a neta, contar para os filhos, o que eu fazia, como era, quais eram os meus medos. Isso provoca muito vínculo, sabe, Rose? E é necessário colocar limites para que essa criança possa ter uma estrutura possível para se viver aí em sociedade. Então, essa convivência de contar histórias, de passear, de falar a respeito da natureza, de ouvir o que a criança tem a dizer, de respeitar a resposta da criança, eu acho que é bastante saudável. Uhum. Tem outra questão também, Sandra, que é a seguinte: as questões de criança são diferentes das questões dos adultos. Então, muitas vezes, como adultos, a gente olha para a criança e acha que o sentimento que ela tem naquele momento é uma besteira. Ou, ai, por que, né, fazendo esse drama todo por causa disso? Como que a gente pode, como adulto, reconhecer e valorizar as emoções e os sentimentos da criança? Ô, Grazi, esse ponto é muito importante. Uhum. Porque a criança, ela passa por sofrimento emocional, ela passa por reações emocionais e, às vezes, ela não consegue reconhecer qual é aquela emoção. E, às vezes, a gente tem adulto que não consegue reconhecer. Uhum. Então, é muito importante, né, a gente conversar com a criança, ouvir o que ela tem a dizer, fazer perguntas de forma direta, né? Você caiu, você se machucou, você consegue me falar o que você está sentindo agora? Você está com medo? Eu estou aqui, eu estou com você, né? Agora, assim, eu costumo dar uma tarefa para os pais de forma muito prática, sabe, Grazi? Se você tem 3 filhos, pelo menos uma vez por mês, saia sozinho com um dos seus filhos. Não leve o celular, não vá para bater papo com outra pessoa, não vá para resolver um problema teu, não vá falar do que você pensa ou dos seus problemas. Vá apenas para ouvir. E vá comer alguma coisa, né, gostosa, que aquela criança gosta, aquele adolescente. E se ele não falar nada, não fale nada também. Porque muitas vezes o silêncio fala muito. E se a gente saber ouvir, ele vai começar a falar. E às vezes é uma coisa simples, né? Hoje lá na escola, o coleguinha me falou isso. Dá evasão a essa conversa. Como ele falou? Como você se sentiu quando ele falou? Então, puxar esse mundo do diálogo, né? E aí nós vamos ensinar as nossas crianças a pensar sobre elas mesmas, né? E não fugir Legal. das próprias emoções. Legal. Sandra, muitas crianças têm dificuldade, né, de se expressar, de falar o que está sentindo, como você mesma falou, e até os adultos têm, né, às vezes não sabem o que está sentindo. E então, tem algum sinal, né, de alerta, assim, para que a gente possa ficar atento e perceber que é uma bandeira ali se levantando? Que algo não está bem? Raul, assim, cada criança tem a sua forma de ser, né? Algumas crianças brincam mais, outras menos. Agora, assim, o alerta de que alguma coisa não está bem, que eu gosto de pontuar que isso é geral, é a mudança de hábito.
A criança que dormia bem não dorme mais. A criança que já não fazia xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. A criança que não dormia, agora dorme muito. A criança que passou a comer muito. Eu acho que a gente precisa ficar muito de olho na mudança de hábito. Mudou o hábito, alguma coisa está acontecendo. Agora, é muito importante nós estudarmos as fases de desenvolvimento, porque alguns comportamentos, eles estão muito de acordo com as fases de desenvolvimento. Então, o que é comum para uma criança de 6 anos? 6 anos, a criança ela começa a entender a respeito de luto. Ela começa a entender o que é morte. Ela não entende plenamente, mas ela começa a entender. Então, é muito comum, na idade de 6 anos, as crianças vivenciarem os lutos da avó que morreu quando ela tinha 2 aninhos de idade. Então, a gente precisa estudar a respeito do desenvolvimento humano, né? O adolescente ele parte um pouco para uma certa agressividade, para expulsar o outro, para que ele possa começar a desenvolver a própria identidade. Então, mudanças de hábito, né? Mais atentos às fases de desenvolvimento. Boa. Boa mesmo, boa mesmo. Tem mais uma questão que a gente estava pensando aqui, que tem também aquele filho que já não gosta de ser tão dependente dos pais, ainda pequeno, né? Ele gosta de brincar ali só com os amigos, ele gosta de escolher a roupinha dele, ele gosta de tomar pequenas decisões, não é? Até ele mesmo resolve o conflito na escola, quando tem algum problema com a professora, com o colega, ele vai lá na direção, ele reclama, ele puxa essa conversa, não é? Então, como que se estabelece um vínculo com essa criança, né? Porque geralmente o pai, né, geralmente gosta de proteger, de auxiliar, e tem criança que é independente demais. Como é que o pai lida com essa criança? Também para não causar nenhum tipo de problema mental, né? Alguma coisa, afetar a saúde mental dessa criança. Rose, eu ouço tanto isso de adultos, assim, eu era a pessoa mais independente, por isso os meus pais achavam que eu não precisava de nada. Já o meu irmão, a minha irmã, era muito problemático, então a família vivia toda em volta dele ou dela, e eu me sentia extremamente sozinho, porque eu me virava, eu fazia tudo. Eles achavam que eu não precisava de nada, né? Essa fala é tão comum em adultos que se sentiram abandonados porque eram independentes. Realmente, existem muitas pessoas assim que gostam de realizar as próprias coisas, né? Eu acho, Rose, que é muito importante, mesmo o filho tendo essa independência, ter sempre uma fala dos pais, né? Filho, você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Eu sei que você é extremamente independente. Eu sei que você gosta de fazer as suas coisas, em particular, né? Escolher as suas roupas ou, sei lá, as suas tarefas. Mas eu quero te falar que eu estou aqui. Se você precisar de algo, me fala. Como foi essa semana, né? Você está precisando de alguma coisa? Então, eu acho que uma fala muito clara, muito direta, que leve a essa presença do tipo, eu estou aqui com você, ela é de extrema importância. Mas vale também procurar conhecer esse filho nos detalhes, o que ele gosta de comer. Filho, eu reparei que você gosta de comer tal coisa, então hoje, no jantar, nós vamos fazer isso para você. Então, e também essa coisa de conhecer, talvez a gente perceba um ponto ou outro que há uma carência, né? E aí suprir nessa carência. Porque nenhum ser humano é autossuficiente em todos os aspectos. A gente precisa descobrir qual é o aspecto da carência para suprir. É interessante, não é? Que geralmente quem é mais independente, ele acaba ficando mais de lado, não é? Aquele que é mais dependente, que causa mais problema, acaba atraindo mais a atenção e o cuidado
dos pais. Achei muito interessante você pontuar isso. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Acho que dá para... O que você quer, produção? Que eu ofereça a nossa nova revista? Mais uma vez, a nossa revista, melhor dizendo, não é? Entre Família. Querido ouvinte, você já tem a sua? Entre Família. É uma revista que trata de problemas contemporâneos da nossa casa, da nossa família, das famílias do Brasil. Então, aqui você vai aprender muita coisa, vai conhecer sobre vários assuntos que a Bíblia traz em relação às famílias. Então, homens de barro, mulheres de osso. Será que o amor acabou? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? E agora, como é que faz, não é? Como eu posso transformar o meu lar num pedacinho do céu? As emoções venenosas, a farmácia do lar, Quebrando o Silêncio, que é um projeto contra a violência em casa. Então, é um presente nosso do Vida e Saúde para você, a revista Entre Família, ok? Você pode pedir aqui através do nosso WhatsApp, você manda um recadinho dizendo assim, eu quero, que a nossa assistente Bia vai passar para você o contato certinho, tudo bem? Então você manda para o 12 981510081. Muito bem, rapidinho, Sandra, o que ficou do programa de hoje, hein? Quando a gente conversa sobre saúde mental das crianças. Muito bom, Rose. A gente precisa entender que as nossas crianças estão em desenvolvimento. Elas não estão prontas. Por esse motivo, elas precisam muito de adultos saudáveis ao redor. E às vezes eu tenho que fazer terapia para ser uma boa mãe, para ser um bom pai. Porque eu preciso proporcionar condições, um ambiente saudável para as crianças. Exatamente. Beijo para todos. Beijo. Deixa seu contato pra gente. @Sandra Barilli, psicóloga. Ok. Raul, acho que 30 segundos. O que ficou do programa de hoje para você? Ficou para a gente prestar atenção nos nossos pequenos, né, e ajudá-los aí desde de pequeno mesmo a ter essa saúde mental, e fazer, né, pedir para Deus e ter o máximo cuidado para a gente não desenvolver traumas nessas crianças. Bom, Ok. meu Instagram é Raul_Espaço_Viva para emagrecer com saúde de forma definitiva. Você, Grazi, o que ficou? Rose, ficou que a gente como adulto, né, a gente tem que vigiar o nosso comportamento em relação às crianças, porque às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas e acaba deixando de lado um pouco a necessidade das crianças. Isso vai fazer com que elas tenham problemas lá na frente, coisas que talvez a gente já tenha, né, a gente está colhendo lá da nossa infância. Quem quiser, o ouvinte que quiser acompanhar meu trabalho, @GraziDonato, para ser saudável como hábito. Beijo e até amanhã. Beijo para vocês, nossos convidados de sempre. Encerramos, ficamos por aqui, mas amanhã tem mais Vida e Saúde para você. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima.